Olá, sou Wagner Ferraz, do Estudos do Corpo, e estamos essa semana comemorando, né, a segunda semana Pedagogias do Corpo da Dança, 2021, né, agora, em comemoração ao Dia Internacional da Dança, que se comemora sempre no dia 29 de abril, e a gente vai fazer essa semana, que antecede o dia 29, para fazer essa comemoração com diversos convidados, convidadas, convidados, de diversos fazeres no campo da dança. E hoje eu tenho mais uma convidada aqui, eu estou aqui no programa de auditório, convidando as pessoas, chamando, e já estou brincando de apresentador, é, que aceitou gentilmente esse convite, a Juliana Coelho, professora, pesquisadora, artista. Juliana, só tenho que te agradecer, né, o teu aceite, a tua participação, fico super feliz que tu esteja aqui para a gente para conversar sobre alguns temas que eu não vou adiantar, vou deixar para que na conversa dela esses temas venham, tá? E a gente vai traçando essa conversa, em que alguns momentos talvez ela esteja mais aqui presente com vocês, conversando, falando, e em alguns momentos eu participe dessa conversa também. Tá bom? Muito obrigado. Juliana, contigo, fica à vontade. Eu queria que tu se apresentasse um pouquinho, falasse um pouquinho do teu percurso e um pouquinho do que tu vem fazendo. Olá! Então, primeiro eu quero agradecer, Wagner, muito feliz por ter tido esse convite, por ter lembrado de mim. Né, uma amizade recente, e aí tu tem essa referência de pensar sobre essas questões que eu vou trazer hoje, e tu pensar no meu nome. Eu fico bem feliz, bem grata pelo esse convite. Eu sou a Juliana Coelho, né, sou aqui de Pelotas, aqui do Sul, trabalho com dança, e mais especificamente com dança afro, né? Depois eu vou falar até de outras nomenclaturas que se relacionam também à dança afro. Eu sou uma professora, né? Sempre me apresento, assim, trago este lugar, porque para mim é um lugar muito marcante e que me faz pensar muito a questão da dança afro. Sou uma bailarina de dança afro ainda, né? Já estou com uma idade um pouco mais avançada, mas ainda trabalho com a dança afro enquanto bailarina, e uma pesquisadora. A minha conversa, ela parte do lugar, do meu lugar de fala enquanto mulher negra, né? E é aí que eu digo que eu começo a pensar sobre outras questões para além da prática em dança em si, né? Eu fiquei muito feliz com o convite, porque quando a gente pensa sobre essas questões de pensar a dança afro e a prática de dança afro, o ensino da dança afro no Rio Grande do Sul, existem muitas pessoas que falam, né, deste lugar, e existem muitas pessoas que são conhecidas mesmo, né? Às vezes a gente, quando traz as referências, eu, por exemplo, eu penso em muitas referências em dança afro. Inclusive, né, o professor Daniel Amarque é uma pessoa com quem eu comecei a fazer dança há quase 20 anos atrás, e é uma pessoa que eu trago muito na minha fala, porque está colado com a minha história, né? E aí, quando eu venho falar, eu tenho muito respeito em falar deste lugar, porque eu sei que muitas outras pessoas vieram antes de mim e fazem a arte da dança afro dentro do Rio Grande do Sul, muito embora no Rio Grande do Sul a gente pense muito a partir de outros lugares, mas não se fale tanto na dança afro, né? Eu penso muito nisso, com respeito também, porque em outras experiências que eu já tive de sair do estado, de ir para outros lugares, as pessoas sempre estranhavam, mas tu é do Rio Grande do Sul. Sempre aquele questionamento de ter pessoas negras no Rio Grande do Sul e ter pessoas negras fazendo dança afro no Rio Grande do Sul, porque é uma questão que sempre é direcionada muito para o Nordeste, para Salvador, Rio de Janeiro, e Rio Grande do Sul é uma dança muito mais relacionada ao ballet clássico, ao contemporâneo, e é algo que a gente sabe que não é bem assim. Eu posso já ir me atravessando, assim, conversar, porque eu fico super curioso, né, sobre... Porque a gente não atua em tudo na dança, né? Eu tenho o meu caminho na dança e eu fico curioso sobre outras danças também, outros modos de operar, e não é só o fazer não é só que seja pouco, né? Mas não é o fazer da dança em si especificamente, mas às vezes tudo que envolve esse fazer da dança também, né? E tu tem atuado em alguns espaços, que são espaços que me interessam até bastante, né? Quando a gente se falou a primeira vez, eu toquei nisso. E
E eu queria que tu contasse para a gente um pouquinho os espaços que tu tem atuado, onde tu tem trabalhado com dança, essas relação da dança com a educação na tua vida. Vamos lá, então. Atualmente, eu digo assim, eu trago essa questão de ser professora na escola, né? Eu trabalho com a dança afro, né? De alguma forma, ela toma muito o espaço da minha atuação dentro da escola, não que eu não trabalhe com outras vertentes de dança, trabalho. Na escola eu sou professora de dança, né? Eu que trago muito a questão da dança afro, mas eu trago muito forte a questão da dança na escola, porque foi o lugar onde eu comecei a me questionar de fato, né? Eu, enquanto bailarina, eu comecei a dançar fora do espaço da escola. Eu começo lá na minha adolescência a dançar dentro de uma academia, dentro da companhia de dança afro Daniel Amaro, que era um espaço totalmente alheio à escola, não tinha nenhuma relação com a escola. Muito embora se dialogasse com questões de trabalhar com projetos, enfim, mas não tinha o diálogo com a escola. E eu valorizei muito essa questão, porque a minha trajetória, ela começa num espaço que me faz repensar muito a minha identidade enquanto mulher negra neste local que é a cidade de Pelotas. E quando eu vou para a escola, né, e muito encharcada da minha experiência com a dança afro, também com outras danças, mas principalmente com a dança afro, porque eu já estava muito imbricada nessa questão de pesquisar e de ler sobre esse fazer sentir a dança afro, eu percebo que tem barreira, que tem uma relutância dos próprios alunos, da própria escola, e toda essa questão de cerceamento, de ter dificuldade de trabalhar com a dança afro. Eu tinha o conhecimento, eu tinha disponibilidade, mas eu via que aquele espaço, que aqueles corpos, por vezes, relegava aquele saber, aquele conhecimento. E são questões que eu comecei a pensar, bom, por quê? Né? O que está acontecendo aqui? Se quando a gente está nos bastidores dos recreios, enfim, a gente percebe que os alunos estão ali escutando funk ou qualquer outras situações que tem total relação com a dança afro, né? Por que que quando a gente vai pensar nessa questão dentro do currículo, dentro do meu componente curricular, tem uma resistência? E aí tudo vai de acordo com o que eu estou estudando, né? Com o que eu estou lendo, com o que eu estou vivenciando. Para mim foi de uma forma muito tranquila, porque eu, na minha adolescência, eu procurei a dança afro, né? Eu fui atrás daquela prática, vi que se parecia muito com o que eu gostava, vi que começou um namoro muito legal, né? Porque eu comecei a praticar aquilo e comecei a perceber que eu me identificava, eu comecei a mudar meu posicionamento, comecei a mudar os meus interesses, as minhas questões, mas eu percebo que quando eu vou trazer isso para a minha atuação na escola, né, no espaço da educação, isso não se dá de uma forma muito tranquila, né? Tem toda a questão, e aí eu começo a pensar, bom, o que está acontecendo, né? Tem algum problema de comunicação aí no meio que ou eu não estou conseguindo trabalhar com esse conhecimento, ou tem alguma coisa que não está legal. Alguns professores, né, começavam a ver, olha, Ju, mas que legal que você está trazendo uma prática diferente para dentro da escola, porque a gente sempre viu outros tipos de práticas em relação à dança na escola, né? E aí eu percebia também que sempre também entre esses questionamentos esses apontamentos dos professores também tinham algumas coisas, sempre tinha essa relação, né? Tu frequenta algum terreiro, alguma coisa nessa questão, até a gente conseguir trazer aquele entendimento bom, e a gente vai começar a precisar falar muito mais de dança, para que as pessoas percebam que a gente está falando de dança, né? A dança afro, a gente está falando de dança, a gente não está falando de religiosidade ou de uma outra questão, muito embora isso tudo esteja muito colado. Mas a gente precisa pensar de, bom, a gente está falando aqui de dança, né? E aí eu tinha muito esse diálogo do espaço que eu dançava com o espaço da escola, que era o espaço onde eu estava colocando em prática aquele meu conhecimento, aquele meu saber. Assim, quando eu vou para o meu estudo de mestrado, eu sou muito questionada pelo meu orientador, que eu trazia essas questões muito comigo, assim, de pensar aquilo como um problema a ser resolvido, de como que eu posso trabalhar com essa questão, porque eu via também muita relação de racismo religioso e outras questões assim. E aí eu percebi que aquilo ali fazia parte do meu viver, do meu sentir. Do meu viver, do meu sentir a dança, que aquilo estava em mim.
E aí eu sempre dizia muito para o meu orientador, olha, eu percebi que eu me tornei negra, né, entre aspas, foi na minha prática com dança, foi fazendo dança, foi lá na minha adolescência, que eu percebi que se talvez eu não tivesse feito aquela prática, talvez eu tinha tido outros posicionamentos e outros entendimentos sobre ser negra dentro da sociedade, principalmente da sociedade pelotense. E aí isso tudo começa a me estimular para pensar outras questões muito em relação à dança na escola, né? Porque eu começava a perceber que eu percebia alunos que eram de religião, alunos que eram negros, mas que na prática eles tinham uma relutância em praticar, e não gostar, em sentar na hora da prática. Algumas questões que a dança em si a gente já consegue identificar, né? Os alunos eles gostarem muito de dançar, gostarem muito do movimento, mas na hora que a gente vai trabalhar com aquele conhecimento, eles têm uma certa vergonha, não querem se expor, enfim. Mas isso foi tudo que começou a me motivar mesmo, para ir atrás e pensar, bom, o que a gente pode fazer, né? E aí eu comecei a pensar que muito antes dos alunos tinha a instituição escolar como um todo, né? Hoje, eu digo que eu tenho bastante liberdade para trabalhar com o que eu gosto, né? E trabalhar com essas questões na escola, né? Eu sou professora de educação física, já trabalho há um tempo com a dança dentro da educação física, né? A dança na educação física, ela é um conteúdo, mas na minha prática ela é um conteúdo que ela se faz presente grande parte da minha atuação. Eu também trabalho com a dança em uma escola particular enquanto atividade extracurricular. Lá eu trabalho com o jazz, com o estilo livre, mas da mesma forma também a dança afro, ela perpassa muito. E aí é muito engraçado porque muitas pessoas me enxergam enquanto uma professora de dança afro. Eu não tenho esse entendimento, eu não me enxergo como uma professora de dança afro, eu me enxergo como uma professora de dança, mas que trabalha muito com as questões étnico-raciais, esse pano de fundo sempre presente, né? Porque na visão geral das pessoas, a dança afro é pensar aquela dança afro, né? Relacionada à religiosidade, às questões de dança tribal, de dança de matriz africana, e eu penso numa dança que pode ser uma dança com improvisação, mas que vá partir de questões étnicas que eu vá trazer para a aula e que a gente vá conseguir discutir e vá conseguir pensar sobre um prisma de, bom, ser negra, ou de sim trazer a religiosidade, como pode ser, ou trazer um livro, ou trazer outras questões que, bom, daqui a pouco a gente está trabalhando com as questões afro, mas eu não conseguiria denominar como dança afro, ou sim, ela é uma dança afro, mas que ela está permeada por essas questões que vão definindo a aula, né? Porque eu percebi também que quando eu lá no início assim, das minhas práticas, e aí eu via muitas minhas colegas de estágio relatarem isso, né, de quando eu chego na escola e falo que vou trabalhar com a dança afro, a direção, a coordenação me barra. E aí eu sempre falava assim, gurias, olha, quem sabe a gente faz assim, a gente vai trabalhar com dança, né? Aí sim, lá na tua aula, tá, tu vai trazer uma música, tu vai trazer um vídeo, tu vai trazer alguma questão que vai despertar para aquele questionamento e que está na tua aula tu vai conseguir dominar da forma que tu queiras, né? Mas realmente, quando tu traz essa denominação, ela pesa porque os alunos, eles já têm o um entendimento, mesmo sem conhecer a dança afro, que é muito louco, tem muita gente que não sabe o que é, mas eles já têm o um entendimento de, é batuque, é terreira, é tambor, e a nossa sociedade, ela é racista, né? Então, ela já começa ali a podar e a trazer, bom, eu não quero, eu não gosto, mesmo sem conhecer a prática, né, Wagner? É muito louco isso. Tu me fez pensar uma coisa agora que eu nunca tinha pensado, bem interessante isso, que é quando tu fala assim, trabalhando dança, mas trazendo uma matriz, né, de dança afro, que atravessa isso, mas tu trabalhando dança. Não é a dança afro em si tantas vezes, mas vem muito ali da dança afro para isso. Porque a gente tem tradicionalmente, não estou falando mal de outras danças, mas que é uma realidade. Por exemplo, a gente tem muita matriz europeia através do balé clássico, às vezes se está trabalhando, que chama de dança livre, chama de dança criativa, que nem trabalha com ABA, mas chama de dança criativa, e tem toda uma matriz europeia ali do balé clássico, né, do modo como conduz a aula, do tipo de movimentação, mesmo não sendo o balé clássico em si.
né? Mas tem uma matriz ali do balé clássico europeia, e por que não pensar outras matrizes, né? Por que não pensar como da dança afro ou de outras danças, atravessando uma aula de dança que pode ser dançado muita coisa, né? Porque aí também já envolve todo um envolvimento com essas questões, como tu falou, né? De pensar o racismo, e algo que eu já ouvi te falar outras vezes das práticas não racistas, né? Que entra um processo todo, um processo educador em dança, mas que também atravessa questões culturais que reverberam nossa vida para além da dança. E bem que, se a gente for pensar, a dança reverbera na nossa vida para além da aula de dança, né? Mas isso é algo extremamente interessante para se pensar, pedagogicamente, inclusive, falando, né? Porque muitas vezes, por que essa questão não pode ser uma questão comum como tantas outras? E eu imagino que talvez você tenha discutido muito disso na tua pesquisa, e aí, disso tudo que tu falou até agora, eu fiquei curioso para saber, assim, como que tu chega na tua pesquisa com tudo isso, assim, o que que tu tratou na tua pesquisa de mestrado? Se tu acha que cabe falar agora também, se quiser tratar de uma outra coisa. A minha pesquisa de mestrado ela é um pouco de tudo isso. Eu trazia muitas questões, assim, para mim, em relação à minha prática enquanto bailarina, enquanto professora, enquanto mulher negra, atuando nesses espaços. E na minha pesquisa, eu venho falar um pouquinho de tudo isso e eu trago a abordagem da metodologia, da autoetnografia, né? De colocar a minha história, né? Aí eu me lembro que eu questionava muito assim, mas como assim eu vou trazer minha história? Vai ser algo científico? Vou trazer isso para dentro da academia? Que relevância que tem isso? Isso foi um embate muito grande, porque foi principalmente um embate de aceitação da Juliana enquanto uma mulher negra, da Juliana enquanto uma bailarina, e da Juliana enquanto a professora e pesquisadora. Foi uma aceitação, foi um assumir-se mesmo. E aí a minha pesquisa, eu vim falando um pouco sobre essa trajetória, sobre tornar-se negra a partir das práticas de dança afro. Foi assim, olha, uma loucura muito louca mesmo, porque foi uma espécie de, bom, vamos sentar e vamos pensar sobre tudo isso que eu já vinha falando e tudo isso que eu já vinha lendo e trazendo, não digo uma aplicação, mas pensando nas questões da minha vida. A partir do momento que eu começo a dançar, a partir do momento que, bom, tá, aqui eu me torno negra. Lembro que na minha banca, o pessoal me questionava, claro que era na questão de me questionar mesmo, foi na qualificação de, tu não era negra, então quer dizer que foi só dançando que tu viu que tu era negra, né? E aí eu trazia muito essa questão de, bom, ser negra para além de uma condição de fenótipica mesmo, né? De pensar, tá, eu tenho cabelo crespo, o meu tom de pele, tá, isso é ser negra? Não, isso para além disso, né? De pensar as questões de identificação. Eu nasci numa família mestiça, né? Que aconteceu o branqueamento, que eu digo, né? Da minha mãe ser negra e do meu pai vir de uma família parda e ter toda uma questão de cerceamento, de pensar que isso pode, isso não pode, de se comportar de determinadas formas, de o cabelo estar desse jeito, de como estar apresentável, que não era colocado dessa forma, mas que ficava nas entrelinhas que sim. Eu ia sair, a minha mãe falava assim, Juliana, tu vai sair com esse cabelo desse jeito? E aí eu ficava, mas o que a mãe quer me questionando sobre o meu cabelo, sabe? Eu tô me sentindo bem assim. Hoje eu entendo exatamente o que ela falava, e eu entendo exatamente o posicionamento dela, porque o tipo de educação que ela teve foi de, bom, eu tenho que sair com o cabelo dessa forma para ser aceita naquele determinado lugar. Se eu não for assim, eu vou ser notada. E ela não queria ser notada, né? E isso, eu percebo que até hoje é assim, né? E eu, por trabalhar no campo da escola, eu percebo que isso acontece, né? Acontece. E eu, por ter essa trajetória, eu consigo perceber exatamente quando essas questões começam a acontecer. E no mestrado, eu começo a olhar muito para essas questões de pensar a identidade negra, a identidade da mulher negra na sociedade pelotense, de pensar a sociedade pelotense como uma cidade extremamente negra, mas que renega muito esse lugar do negro nessa cidade. Pensar a dança como um constituinte da minha identidade. Mas por que a dança, Juliana? Por que a dança? Porque foi a partir da dança que eu comecei a atentar para algumas questões que antes eu não atentava. Eu comecei a pensar sobre o meu cabelo, eu comecei a pensar sobre o meu corpo, eu comecei a pensar sobre as coisas que eu gostava, que eu me identificava, e, sobretudo, sobre a dança.
E quando eu chego na escola e percebo toda essa relutância dos alunos em, né, não vou dançar, mas isso é uma terreira, esses as todos que vão aparecendo, eu começo a pensar, bom, então eu tenho que ir nessa linha de pensar o que está acontecendo, né? Se eu quero realmente trabalhar com essa prática de dança na escola, eu vou ter que investigar o que comunicação, que falta de comunicação, tem um ruído aí no meio que está acontecendo. Será que é a minha metodologia, minha didática? O que acontece? Né? O mestrado, ele me ajudou muito nessa questão, mas foi muito dolorido. Foi muito dolorido eu olhar para as minhas práticas, eu olhar para a minha infância, para a minha adolescência, e pensar várias questões que antes eu não pensava, e que eu comecei a falar assim, gente, isso aconteceu comigo. Isso aconteceu comigo quando eu estava lá na escola e eu não percebi. E eu chegava na minha casa e silenciava essa questão e aquilo ficava, tá, deixa para lá, é normal, é assim mesmo, foi uma brincadeira. Hoje a gente percebe muito isso, e ainda tem muita discussão, né? O ano passado, não sei se com a questão da pandemia, da gente ficar recluso, a gente começou a pensar um pouco mais nessas questões. Só que aí, quando elas começaram a vir à tona, assim, começou lá nos Estados Unidos com um caso, mas já existiam inúmeros casos aqui, a gente talvez não tenha pensado. E aí, daqui a pouco, aparece no Big Brother uma coisa que é uma besteira, é uma bobagem, mas a gente pensa, cara, não é uma besteira, uma bobagem. É o que acontece na nossa vida real, é o que acontece todos os dias, né? E aí, quando a gente percebe pessoas falando assim, mas aquilo ali é uma brincadeira, a pessoa não teve maldade. A pessoa realmente, talvez na cabeça dela, ela não teve maldade. A gente não tem maldade. Só que aquilo ali é o que o sistema nos oferece, né? A estrutura que está tão arraigada na gente que eu vou falar, que gordice, que negrice, que bichice, aqui e achar que está tudo normal, que está tudo bem, que todo mundo tem que aceitar e que é isso daí. E foi um pouco dessas questões que eu comecei a levar lá para dentro da instituição, da academia, e comecei a pensar. E aí isso me incomodava muito, porque eu pensava, gente, como é que eu vou pensar sobre isso? Uma pesquisa em arte, ela já tem vários, esportes, não, uma pesquisa em si já tem uns vários, né, da gente conseguir se encaixar no modelo da academia. Aí, quando eu começo a pensar numa pesquisa em arte, em autoetnografia, e trazer essas questões para refletir, eu ficava muito louca, porque eu pensava, gente, eu vou chegar na qualificação e vão falar, deu, tu não pode continuar com esse teu estudo. E foi pelo contrário, sabe? O pessoal me questionou muito sobre essa questão do tornar-se, né, grato, não era, mas isso foi algo que me deu um gás, assim, de pensar, bom, tá, eu tô no caminho certo, eu tenho que voltar lá para o meu trabalho, para minha dança, para minha prática enquanto bailarina, enquanto professora, e continuar nesse caminho. E na época que eu estava escrevendo, eu já era professora na escola e eu estava, e estou ainda, né, na companhia de dança afro Daniel Almara com o espetáculo A Dança dos Orixás dentro da charqueada. Então, aquilo ali foi algo que, na época, minha cabeça estava muito, muito distante de tudo, assim, muito imbuída naquilo. Eu pensava muito a charqueada como esse lugar de horror, mas um lugar que me fazia questionar muito esse lugar de ressignificar. Eu estou ali dançando um espetáculo, eu estou recebendo várias críticas, porque eu sou uma mulher negra que está dançando nesse espaço, mas eu estou ressignificando esse espaço, né? A gente, enquanto artista, enquanto naquela CIA, a gente sabia muito o que a gente estava fazendo naquele espaço. Mas muitas pessoas, sobretudo as pessoas do movimento negro, aqui em Pelotas não entendiam. Não entendiam o que a gente estava fazendo lá. E aí tudo isso eu comecei a jogar lá para dentro da minha pesquisa e comecei a trazer mesmo sobre a Juliana. Sobre a Juliana bailarina que estava naquele espaço pensando essas questões. Foi muito louco, né? Era um estudo que também era a minha vida, assim, sabe? Eu pensava, eu estou trazendo as questões que são doloridas para mim, né? E aí eu comecei a trabalhar com questões, dialogar um pouco com a questão da mulher negra, do antirracismo, de trabalhar prática antirracista na escola, de pensar as minhas aulas como esse espaço de uma prática antirracista.
Travou meu microfone aqui. É, tem bastante coisa, né? E na sua fala que daria para a gente desdobrar em várias outras conversas, quem sabe a gente pode fazer ainda. E isso é bem interessante. Eu fico querendo falar de mil coisas, conversar mesmo, porque eu fico curioso. Não conheço nada de dança afro, né? E pensar as práticas não racistas, eu acho que assim, para a população em geral é algo recente, apesar disso já, por mais que não chamasse esse nome antes, isso, né, já estar aí na história do Brasil há muito tempo, mas acho que também todo o quadro político nos últimos anos também, né, instigou que isso viesse mais à tona, essas discussões todas. Eu me lembrei de uma situação que eu estava, quando eu fiz a primeira graduação em dança, estava no final da graduação 2006, por ali, eu estava numa disciplina que envolvia danças populares, e tinha com a Lúcia Brunelli. E tinha algumas aulas sobre dança afro. E eu tive uma colega que saiu do meio ali da aula e se retirou, foi para um canto da sala. A professora chamou ela, não viu o que estava acontecendo. Ela disse que ela não podia dançar essas danças porque a religião dela não permitia, né? E uma série de coisas. A professora disse: não, nós não estamos tratando de religião, nós estamos tratando de dança, por mais que tudo esteja, como tu falou, atravessado, nós estamos tratando de dança. E essa é uma dança que está prevista no currículo do curso. E existe uma disciplina que trata dessa dança. E isso está aprovado pelo Ministério da Educação, pela instituição. Isso não é simplesmente algo que eu quero trazer aqui para tentar, de outra forma, né, doutrinar ou algo do tipo. Isso naquela época já vinha essas questões, né? A gente via assim muito pouco e às vezes passava batido. Hoje já seria uma discussão muito maior em torno disso, que é extremamente importante, né? Pensar nisso também. E outra coisa que me chama muito atenção nisso é que, por eu vir ter passado pelos estudos antropológicos, ter passado pelos estudos culturais, né? Ter passado, chegando nas filosofias da diferença, olhando sempre para aquilo que se chama de diferença, né? E a gente vai se colocando, sempre se tentando se colocar num outro lugar para entender, perspectivar, né? As situações. Eu lembro que eu sempre dizia assim, muitas vezes em conversas ou até em aula, nós temos que partir do princípio que nós somos racistas. Nós temos que partir do princípio que nós somos homofóbicos. Por quê? Nossa sociedade é assim. A partir disso, a gente pode ver o que a gente está fazendo para modificar isso. Porque culturalmente nós já estamos, querendo ou não, nós já somos produzidos por isso, né? E eu queria te perguntar alguma coisa, partindo já disso também, né? A Juliana, que está na escola, né? Professora, artista, e vai para a universidade fazer a pesquisa de mestrado, que movimenta uma série de coisas sobre a vida da Juliana, e ao mesmo tempo está na escola. Quando termina o mestrado, né, a gente tem aquela coisa, depois que termina o mestrado fica um vazio, né? Parece tem um buraco assim, né, quando a gente termina, não sei se tu sentiu isso, mas muita gente que eu converso sente isso. E aí a gente começa a se dar conta de uma série de coisas do que a gente pesquisou, né? Vão vindo assim. Para mim foi como se fosse ondas reverberando muito tempo. E aí quando passa esse período assim que tu defende a tua dissertação, como é que tu vê a Juliana trabalhando com tudo isso na escola, tanto com estudantes, como com colegas, como equipe gestora da escola? O que tu vê a partir disso, depois de todo esse processo que tu se modificou? Muito boa essa tua pergunta. Porque esse vazio é real. Eu ainda tô com esse vazio até hoje, mas aí como algumas coisas acabaram acontecendo nesse meio tempo, eu pensei, não, Juliana, vamos esperar um pouco, né? Porque eu já estava pensando assim, agora eu vou fazer doutorado e tal, só que aí algumas coisas aconteceram, eu pensei, não, vamos esperar um pouco, vamos dar uma pausa. Mas isso aconteceu, sabe? A primeira sensação que eu tinha é que era uma semana depois de ter defendido, eu já olhava o meu texto assim, eu pensava, gente, eu mudaria muitas coisas assim. A primeira observação que eu fiz, pensaria, olha, eu colocaria isso, não faria isso, enfim. Mas outro ponto assim é que eu tinha muito medo que as pessoas na escola me enxergassem como, agora ela foi ali, tem o título e agora ela vai chegar aqui querendo nos doutrinar, fazer isso. As pessoas não tinham a mínima ideia do que eu estava estudando, nenhuma das escolas não tinha a mínima ideia, só depois perceberam, agora ele é mestre, mas elas não tinham a mínima ideia,
só que na minha cabeça eu tinha muito receio do que a comunidade escolar, de uma forma geral, professores, direção, o que eles pensariam sobre aquilo. Eu tinha muita certeza do que eu estava trabalhando e eu me sentia muito coerente com aquilo que eu estava pesquisando, porque eu pensava assim, eu estou pesquisando e refletindo sobre a minha prática, eu não estou inventando absolutamente nada. Eu tinha muito... Esse era um medo que eu tinha, sabe? De chegar na academia e querer inventar coisas mirabolantes e coisas que não tinham relação nenhuma com a minha prática de vida, com a minha prática profissional, com a minha prática pessoal. Porque a gente percebe que isso acontece muito, da gente querer teorizar e inventar coisas mirabolantes, e aí na teoria a prática é outra, totalmente, a minha prática não era outra, a minha prática era aquilo ali. E quando eu retorno, aquilo ali sempre aconteceu simultaneamente. Quando eu retorno pós esse estudo, eu comecei a ter uma, não digo suavidade, mas eu comecei a pensar assim, bom, esse lugar aqui da escola é o lugar que eu trabalho. Se eu quero observar mudanças para a minha prática, observar mudanças para a escola, essas mudanças elas estão acontecendo, e eu percebia que desde o primeiro momento que eu cheguei no ambiente da escola, o ambiente da escola é um ambiente muito fechado. Aquele currículo ele é assim, e quando tu propõe algo um pouco diferente, aquilo já causa né? A escola ela quer muito o diferente, mas quando tu propõe o negócio se desarticula de uma forma que parece que tu quer trazer um extraterrestre para dentro da escola. E eu percebia que, bom, eu tenho esse tempo aqui dentro da escola. O tempo da escola é outro, né? Quando a gente chega... Eu me lembro dos meus estágios. Quando eu cheguei na escola, eu queria fazer coisas assim, eu queria colocar em prática tudo aquilo que eu estava... E aí depois eu percebi, não é bem assim. O tempo aqui é outro, eu tenho que ir com calma. E eu percebi que eu já estava naquele espaço, eu já era uma professora há algum tempo, e eu já tinha uma tranquilidade para trabalhar com aqueles conhecimentos, que de alguma forma, talvez em algum momento eu já tenha trabalhado afobadamente, e tenha tido todos esses estranhamentos e essa dificuldade, essa dificuldade de entendimento da escola, dos alunos entenderem aquela prática. Mas eu percebia que era ter o tempo que eu ia continuar com aquele tempo da escola, de conseguir trabalhar com aquelas questões. E eu percebo que, claro que a escola ela vai sempre mudando, os alunos vão mudando, a direção, toda aquela comunidade vai mudando e vai sempre se renovando aquela questão. Mas eu tô ali, né? Eu tô ali trabalhando com aqueles questionamentos. E eu percebo também que eu levar esses questionamentos para dentro da universidade foi algo muito legal, né? A universidade ela tem um funcionamento que mesmo sendo ali no mestrado que tem relação total com as artes, ela está aqui nessa caixinha. E aí quando eu tento dar uma mexida nisso, o negócio também se desarticula, assim como na escola, né? A diferença é que eu estou num campo, na escola é esse lugarzinho aqui, na universidade é esse lugarzinho aqui, mas na universidade acontece tal qual, né? E eu percebo que o meu trabalho era, para mim, né, na minha concepção, ele era muito coerente. E ele hoje, claro que eu queria pensar assim, tá, agora quando eu for para o doutorado, eu vou pensar em estudar isso com a formação de professores, vou pensar a partir dos professores que atuam na rede, né? Eu pensava muito em me direcionar, e eu penso, né, nesse direcionamento, de pensar isso com esses professores, porque hoje eu estou atuando num curso normal, num curso de formação de professores. Aí eu penso a partir de um outro lado, né? Penso que não é fácil, não tem uma receita, nunca vai ter, mas é a gente sentar e ter a tranquilidade de pensar assim, bom, eu tenho que ter uma continuidade para esse meu propósito, né? Eu não posso pensar assim, tá, eu estou realizando isso aqui nesses 2 anos para realizar a minha pesquisa, terminei minha pesquisa, tá, agora vou partir para outra e acabou. Não, aquilo ali vai continuar. Enquanto eu existir lá naquele espaço, aquilo vai continuar. Quando eu sair daquele espaço, aquilo ainda vai continuar com outras pessoas que vão vir depois de mim. Mas esses teus apontamentos de pensar isso na escola, né, que aconteceu contigo com uma colega na formação, acontece muito, né? Acho que nós, na formação, na graduação isso acontece, e na escola acontece a todo momento. A gente pensa, mas os professores têm uma formação.
é muito complexo, né? Porque eu chegava na escola e pensava, bom, eu vou ter o acolhimento dos meus colegas, porque eles também estão trabalhando com a formação. E assim como tinha essa recusa dos alunos, tinha igual, tal qual, ou talvez até maior de alguns professores também, de pensarem assim, olha, sábado, né, vou dar um exemplo bem pontual, sábado a gente vai ter a atividade de africanidades na escola, e a professora Juliana, ela vai trabalhar, e aí era alguma coisa que, né, já era muito associada a mim, a professora Juliana, ela vai fazer uma atividade de prática em dança afro. E aí já tinham professores que e eu já sabia, né, já sabia qual era o motivo, por quê. E aí os professores falavam assim, se puderem me deixar fora desse sábado, tá? E são coisas que acontecem, sabe? Aí não vai ter como ser a forceps, assim, eu colocar a fulana para trabalhar naquilo ali que ela não sente a vontade porque ela é de determinada religião ou porque ela não acredita naquilo. É natural, né? É deixar as pessoas, tu não vai conseguir mudar o pensamento dessas pessoas. Isso que tu traz desse cuidado, de certa forma, né, de como construir isso, como mudar determinados comportamentos, determinadas visões, as próprias práticas escolares, né, que estão em jogo aí. E tu falou da suavidade, né, de como tu foi vendo isso com suavidade, que me atrai bastante, que vai muito ao encontro do que eu proponho no estudo do corpo, que sejam estudos com suavidade, eu sempre digo isso, né? Que a gente possa se sentir abraçado nesse processo de estudo para que a gente busque as nossas mudanças, transformações, seja o que foi o que me chamou a atenção quando a gente se conheceu, né? Quando a gente se conheceu, que foi no projeto, né? Para quem não está sabendo disso, está nos ouvindo agora, que foi no projeto Pedagogias Possíveis, da UFPEL, coordenado, né, pela Josi Frank, que é uma pessoa muito querida, que também está participando do evento, participou no passado também, que é uma pessoa incrível, a Josi. E aí a Juliana foi fazer uma fala junto com a Carol, que é como o sobrenome da Carol? Sabe o sobrenome dela? Carolina Pinto. Carolina Pinto, uma fala falando sobre práticas não racistas. Não sei se era exatamente esse o nome da fala, né? Mas mas eu lembro que me marcou bastante isso sobre as práticas não racistas. E são temas que me interessam, por quê? Porque eu não conheço isso. Como grande parte da população brasileira, eu não sei sobre isso. E acho que aí é um movimento que eu faço na minha vida, que é, eu percebo que eu não sei e eu preciso aprender. Então, eu necessito aprender, tanto pelo Wagner curioso, que tem curiosidade por uma série de coisas e sempre quer saber tudo, quanto para o Wagner cidadão, que tem um papel, né, um papel social, importante na relação com outras pessoas. Então, precisa estar atento a isso que está acontecendo. E o Wagner professor, como tu falou aí, no caso de tantos professores, né, o Wagner professor precisa saber disso também, né? E aí, quando tu faz a fala lá no Pedagogias Possíveis, me chamou muita atenção justamente isso. Essa suavidade, esse cuidado em nos trazer tudo aquilo, né? E, tipo, nos alertar para uma série de coisas, mostrar através das tuas vivências, das tuas experiências de professora, de bailarina, de mulher negra, de pesquisadora, e a gente sentir tão à vontade contigo, e foi uma fala extremamente também muito emocionante, né? Tu aí da Carol, porque envolve uma série de coisas, envolve, né, mulheres negras, envolve professoras, envolve escola, que são temas que me chamam bastante, e esse cuidado todo que me fez pensar assim, é uma pessoa, eu sei que a gente pode recorrer para muitas pessoas, mas a gente fica com medo de recorrer também, né? Então é uma pessoa que eu posso recorrer, convidar para conversar sobre isso, né? Que vai conseguir traçar uma conversa comigo e entender que eu estou querendo aprender mais sobre isso. Sei que tem muitas pessoas assim, mas eu não conheço muitas pessoas que estão tratando desses temas assim dessa forma, e estou lendo algumas coisas, né? Porque me interessa bastante. Então isso me atraiu e por isso eu fiz esse convite para a Juliana estar aqui com a gente hoje. Eu acho que a gente tem que estender esse convite para fazer mais dessas conversas, né? Para a gente trazer mais para dividir para outras pessoas. Provavelmente tem outras pessoas como eu também querendo saber mais sobre isso, né? E acho que um papel que a gente tem, né? Voltando a falar de professor e de professora, né? De artista, de pesquisador e pesquisadora, né? De mulher negra, de homem gay, todo esse papel que a gente tem social, né? De
democratizar o acesso a algumas coisas, proporcionando esses espaços para que chegue a algumas pessoas que possam ter interesse. Eu sei que tu faz isso, né, na escola, faz isso com a tua pesquisa, faz isso em vários espaços, então te convidar para esse evento foi um modo que eu achei de conseguir, né, de aprender um pouco contigo e dividir isso com outras pessoas também, né? Então, mais uma vez, eu te agradeço e a gente já vai se encaminhando para fazer um fechamento, mas pode ficar à vontade para falar mais alguma coisa, pontuar alguma coisa, destacar alguma coisa, nós temos tempo para isso. Tu quer falar alguma coisa, fazer um fechamento, o que tu quiser, fica à vontade. Wagner, eu fico muito feliz com o teu convite, sabe? Porque sempre quando eu vou me posicionar em relação a esses assuntos, e de alguma forma, agora eu tô muito quietinha, assim, eu digo, mas eu gosto um pouco de trazer, não a polêmica para gerar briga, mas a polêmica para gerar reflexão. Ainda hoje eu vi uma postagem sobre uma série que tá bem aleatório o meu assunto agora, sobre uma série que está na Amazon, sobre a questão de terror negro. E aí eu ainda coloquei um pouco disso lá nos meus stories para ver se alguém olhava aquilo e me trazia alguma reflexão sobre aquilo, porque justamente eu não vi a série, mas eu queria pensar o que as pessoas estão pensando sobre aquilo ali, né? E é isso que eu quero, que as pessoas pensem um pouco sobre identifiquem essas questões e pensem um pouco sobre essas questões. Né? O que eu digo para os meus alunos agora lá do curso normal é que eles têm que se sentir curiosos e críticos sobre algumas questões, não aceitar as questões que estão dadas para eles, têm que ter curiosidade, porque a gente vive numa sociedade que é racista, numa sociedade que é patriarcal, numa sociedade que é heteronormativa, que vai nos trazer essas questões. Eu sou uma mulher, mas eu sou uma mulher muito machista em muitas relações minhas. Meu comportamento é machista, e sempre quando eu vejo isso, eu me questiono, e eu penso, mas olha que ridículo isso que eu pensei, olha esse comportamento que eu tive, é isso, sabe? É a gente conseguir ter essa postura. Porque a primeira postura que as pessoas pensam é, não, eu não sou racista. Não, tu é racista. Todos nós somos racistas, porque a nossa sociedade ela é assim. E quando eu penso isso em relação à escola, a minha prática em dança foi dentro da dança afro, né? Eu fui para a dança contemporânea, eu fiz jazz, eu fiz ginástica rítmica, mas o que se deu de uma maior abrangência na minha vida foi a dança afro. Então, essas questões, elas não me atingiam de certa forma, porque ali eu estava cercada, eu estava protegida. Mas quando eu estava em outros espaços, eu pensava assim, olha, aonde eu consigo identificar as questões étnico-raciais nesse espaço? Aonde eu consigo me enxergar nesse espaço? E parece uma baita de uma bobagem, mas não é, não é. E aí, quando eu fui para a escola, na posição de professora, eu comecei a pensar muito mais sobre isso. Eu penso assim, bom, se na época que eu era estudante isso não acontecia, agora, quando eu sou a professora e eu estou do outro lado, eu tenho que fazer com que essas coisas aconteçam. Eu tenho que enxergar isso no currículo, eu tenho que enxergar essas práticas. Para mim, ser antirracista na escola, ela começa muito nesse lugar, de pensar, vou dar visibilidade, eu vou levar a partir do meu conteúdo. Como eu tinha dito já anteriormente, eu não preciso trabalhar com a dança afro, levando um aluno, eu faço isso às vezes, né, de levar um aluno para tocar, porque eu prefiro também, para dar visibilidade, até que ali na escola tem esses alunos que tocam, né, para dar visibilidade, mas eu não preciso, sinceramente, levar aquele aluno. Eu poderia trabalhar uma prática de aula qualquer, sabe? E ali naquele meio, eu trabalhar a partir de um livro, a partir de uma figura histórica, a partir de uma pessoa que eles não conheçam, porque em relação à cultura afro, a escola não conhece nada. É triste a gente falar isso. Mas aí, quando eu vou falar em cultura afro na escola, hoje, o que os meus alunos sabem? Sobre Zumbi, sobre Dandara, e olhe lá, sobre o George Floyd, porque mataram, então eles têm essa relação hoje, mas são coisas muito pontuais. Se eu for falar sobre outras, se eu for falar sobre conquistas do povo negro, sobre essas questões que são positivas e que também é a contribuição, eles não sabem, porque a escola não traz isso, porque o livro não traz isso, porque talvez a professora Juliana vai trazer isso porque é uma mulher negra, mas que nem todos vão fazer isso, né? E eu faço isso com essa questão, mas eu faço isso com outros aspectos. Eu vou falar sobre gênero, sobre sexualidade, porque é uma questão social, uma questão política, é uma questão minha. Eu estou trabalhando com formação.
Então, eu tenho que levar isso para os meus alunos. Os meus alunos não podem sair dali sabendo, ah, eu tenho que saber esse tipo de movimentação dentro da dança, eu tenho que saber esse tipo de técnica. Não, eu tenho que extrapolar aquilo ali, eu tenho que levar os conhecimentos de vida. E eu perceber isso é me enxergar enquanto para além da professora, enquanto a Juliana que está naquele espaço mesmo, porque eu poderia chegar ali e trabalhar só com o que a BNCC me diz, ou o que o Dom aqui o Dom, que é o documento orientador aqui de Pelotas, me diz para eu trabalhar. Só que aquilo é muito pouco. Aquilo não me diz sobre uma formação cidadã, aquilo me diz sobre um conhecimento técnico a partir de dança, de educação física, e às vezes, olhe lá, porque também é muito superficial. Eu tenho que trabalhar com uma formação para que os alunos saiam dali e eles pensem a partir daquilo enquanto seres humanos, né? Pensar assim, não, nós não somos todos iguais, né? Eu sempre quando eles começam, né, com essa conversa, ah, professoras, mas nós somos todos iguais, aí eu penso assim, vamos pensar realmente, nós somos todos iguais, né? Meu nariz não é igual ao colega, meu cabelo não é igual ao colega, o meu jeito de falar não é igual ao do colega. Então, como é que a gente é igual? Porque nós temos dois olhos, um nariz, uma boca, mas às vezes algumas pessoas também não têm, né? Então, nós não somos todos iguais. Então, a gente tem que partir desse lugar, né? E às vezes as pessoas, uma questão importante de falar, Wagner, é que às vezes as pessoas falam assim, ah, mas então, para eu trabalhar com uma prática antirracista, eu vou. Isso acontece, eu gosto que me chamem para trabalhar com a dança afro na escola, mas eu penso assim: a gente tem que confiar no nosso trabalho, né? Eu, mesmo que não tenha um conhecimento aprofundado em relações étnico-raciais, ou na Lei 10.639, enfim, mas eu tenho que partir do meu lugar, né? De pensar assim: olha, o que, que eu nunca aprendi sobre aquele aspecto que eu posso trabalhar, ou o que, que eu gostaria de oferecer ao meu aluno? Sempre quando a gente pensa sobre essa questão, as pessoas relacionam a dança afro. Sim, ok. Mas a dança afro, eu posso expandir para muitas questões para trabalhar com essa questão antirracista dentro da escola, né? Ah, mas eu vou trabalhar com a capoeira. Sim, a gente pode trabalhar com várias vertentes que são vertentes da cultura afro-brasileira, mas eu posso pensar trabalhar com o balé e ter uma metodologia, ter uma visão que vá dar visibilidade para a cultura afro dentro da escola a partir do balé, né? Pensando então, um contraponto de pensar que é uma cultura europeia e como isso se dá no Brasil, ou de pensar a partir da figura da Ingrid Silva, que é uma bailarina negra, enfim, né? Fazer essas relações e esse diálogo para que eu possa contemplar essa questão, né? E não necessariamente estar trabalhando com a dança afro, ou estar trabalhando com, eu coloquei uma música afro lá, então estou trabalhando com a dança afro. Não, né? Eu acho que a gente pode extrapolar para além. Não tem essa receita, né? Não tem. Mas a gente está todo mundo aprendendo, eu também estou aprendendo. Mas eu acho que é um pouco disso, né, Wagner? É a gente se colocar no lugar de, bom, o que que eu não vi sobre a cultura afro na escola ou lá no meu grupo de dança, que prática, a metodologia, a minha forma de ensinar, ela pode ter esse gancho de trazer uma reflexão a partir de uma reportagem de jornal, a partir de algo que vá me remeter com a atualidade e trazer esses atravessamentos, que pode ser da questão étnico-racial, mas pode ser de gênero e outros aspectos que são super pertinentes de discussão e super atuais e que devem ser refletidos sempre, né? Não só quando acontece um problema lá que, mataram um cara, então eu vou falar sobre esse questionamento. Eu devo falar sempre, né? Algo que está na nossa vida, a gente só tem que dar atenção para isso, né? E reconhecer que a gente tem que falar sobre isso. E uma coisa que eu deixei para destacar no final, né, que é falar de todas essas questões que vem trazendo étnicas e práticas não racistas, e aqui puxando para algo que tu já falou, né, a gente já conversou anteriormente, que é a gente poder falar de tudo isso tratando de dança, né? Como tu acabou de falar agora, estamos falando de dança, e falando de dança, quanta coisa vem. E uma coisa que eu quero destacar também da minha fala anterior, que eu venho pensando muito, desde aquela tua fala da Carol, venho pensando muito em tudo isso. Por isso que eu já estou um tempo em contato contigo, a gente tentando, né, fazer alguma coisa. Quando eu digo assim, eu penso assim, eu posso recorrer para Juliana
para convidar ela para alguma coisa, falar para alguma coisa, por que eu não posso recorrer para outras mulheres negras? Por que esse medo? Porque tem um tabu aí que está colocado ainda, que algumas pessoas eu ainda tenho medo, porque ainda é aquela coisa como quando eu trabalhava com pessoas com deficiência, né, que às vezes as pessoas, eu estava ali, tinha alunos com deficiência, alunas, e as pessoas às vezes não se reportavam para essas pessoas, mas para mim, que era o professor, né, para falar. E a pergunta para essa pessoa direto, não precisa perguntar para mim, né? A gente tem um medo pelo desconhecimento ou pela não aceitação e por todo o preconceito que vem junto, e no caso de populações negras, o racismo, né, que nos impede às vezes de a gente conseguir chegar, mas acho que a gente pode fazer uma conversa para falar só disso também, falar mais dessas questões todas e disso que tu veio falando agora de trabalhar, no caso escola, pensando unidades temáticas ou disciplinas, áreas de conhecimento, seja o que for, né, de pensar as práticas não racistas. Eu vim olhando, percebendo algumas séries no Netflix que tem pessoas negras e que é tipo assim, como aparece, eu vi uma que era um duque negro casado com uma mulher branca e isso não era um problema na série. E assim vem aparecendo as populações negras em algumas séries do Netflix, e eu vejo que ele já vai construindo algumas coisas para a gente discutir, como tu falou no caso, né? Uma professora pegar uma série dessas de repente para discutir alguma coisa, né? Mas acho que a gente pode conversar mais sobre, acho que a gente tem que conversar mais sobre isso, acho que a gente tem que marcar mais umas conversas, se topar, a gente pode conversar mais depois, eu fico super afim, fiquei curioso para discutir mais coisas, né? Estou aqui mesmo como alguém que quer saber. E assim como no caso, como eu citei, né, no caso pessoas com deficiência, para dizer, né, as populações entendidas como diferentes na sociedade, né? E como tu destaca aí, em outras palavras que eu chamo, em vez de olhar para isso excluindo, mas pensar a singularidade de cada corpo socialmente, né? E nessa minha experiência com pessoas com deficiência, passava também por uma série de questões em relação ao preconceito, que hoje eu estou tentando olhar de modo mais amplo na sociedade, não só no caso das pessoas com deficiência. E hoje também não trabalho mais com pessoas com deficiência, trabalho com um pouco ainda na formação de professores com esse tema, né? Mas eu acho que a gente deve seguir essa conversa falando mais e eu só tenho a te agradecer. Eu aprendi muito nessa tua fala, é uma aula, né? Vamos divulgar agora para que tantas pessoas possam ter acesso a tudo isso. É um prazer te ter aqui, né, nessa parceria. Isso é uma parceria, né, para a gente se apoiar e se ajudar nesses processos de disseminar algumas informações, alguns conhecimentos, até democratizar o acesso a alguns conhecimentos que, por mais que eles estejam aí, às vezes não chega a algumas pessoas, né, que estão buscando, às vezes, por outros meios e canais nos quais aqueles conhecimentos não chegam até lá, porque a gente sabe que até a questão de conhecimento, alguns conhecimentos não chegam em alguns lugares, né? Então, acho que são esses movimentos que a gente vai fazendo. Eu também não estou agora, com esse evento, estou tentando fazer esse movimento virtual, já que estamos nesse momento de investir no virtual, mas já estamos há mais de um ano, né? Mas eu sempre resisti um pouco a fazer esse trabalho de vídeo, por diversos motivos, e eu acho que a gente tem que usar isso como uma ferramenta mesmo de conhecimento, de formação, né? De estratégia para chegar nas pessoas. Muita gente já faz assim, mas eu vinha resistindo há um bom tempo. Muito obrigado, é um prazer ter aqui colaborando com o evento e peço também para as pessoas que estão nos assistindo que deixem comentários, indicações, né? Se eu tiver falado também, ter sido muito equivocado em alguma coisa e a Juliana, nesse jeito gentil dela, talvez não tenha destacado, podem destacar aí também. Juliana também, se eu tiver feito algum equívoco nas minhas falas em relação ao assunto, pode destacar, e porque a gente está aprendendo aqui. Tá? Tu quer fazer alguma despedida, despedida pessoal, alguma coisa? Fica à vontade. Eu quero te agradecer. Wagner, é isso aí, sabe? Eu acho que a gente precisa ser honesto com a gente mesmo, né? E eu acho que o que está acima de tudo isso é a democratização do conhecimento, é trazer isso que tu falaste, é de pensar o que aquela série que eu estou vendo lá no Netflix, ela pode entrar na minha aula, eu dialogar com a atualidade, eu dialogar com essas questões, eu ter esse olhar
e perceber ali o conhecimento, pensar, bom, a gente pode traçar aqui uma relação étnico-racial, de pensar a partir daquilo ali, né? E aquilo ali pode fazer parte da minha aula de dança, né? De diferentes formas pode fazer parte, né? Então é só a gente conseguir adaptar, fazer com que aquilo entre na nossa metodologia. Eu tenho pensado muito a partir dessas questões da mídia dentro da minha aula e pensando uma aula temática, né? Isso é muito legal. Mas é a gente ousar, é a gente não ter medo, né, de pensar, ai, não, mas aquele campo ali eu não domino, de pensar nos alunos que têm alguma deficiência. Não, eu tô com aquele aluno ali, eu não vou fazer uma aula diferente e especial para contemplar aquele aluno, aquele meu aluno está ali sempre. Então, eu tenho que trabalhar com essa ideia, ele está ali sempre, ele é meu aluno assim como os outros, né? Então, a gente tem que sair da nossa zona de conforto. Primeiro, a gente tem que olhar tudo que está à nossa volta. Essa é uma ideia, assim, né? Eu comecei percebendo a parte da minha pele porque eu me sentia diferente nesses espaços. E eu não queria que os meus alunos se sentissem assim na minha aula de dança. Então, eu comecei a pensar de que forma que eu conseguia abraçar todo esse público e todos estarem juntos, né? Todos estarem de forma igual. E foi a partir da curiosidade, vamos olhar isso, vamos ler aquilo, a gente pensar que a gente é racista, sim, que a gente é homofóbico, sim, que a gente é machista, que a gente olha para o outro a partir da diferença dele. Então, é a gente reconhecer esses lugares e pensar numa formação que contemple todos, né, que abrace a todos. Mas a gente está aí, Wagner, construindo conhecimento. E a gente pensar que não deve de achar que o outro vai ter esse medinho, né? Eu sei que acontece porque eu também tenho esse medinho às vezes, mas a gente tem que se jogar, né? Se jogar para ver o que vai surtir de efeito. Mas a crítica também é bem-vinda, né? Porque a crítica também nos desestabiliza e nos tira nessa zona de conforto de pensar, bom, então, para onde que eu posso ir? De que forma que eu tenho que agir, né? Te agradeço muito essa oportunidade de estar aqui, né? Venho acompanhando um pouquinho do teu trabalho também. Agora eu estou com muitas atividades para fazer, mas eu gostei muito de participar contigo lá em fevereiro. Fevereiro? Foi janeiro? Né, da atividade Janeiro. também. Há muito tempo querendo fazer, mas né, com a questão de horário de escola, a gente não conseguia, esse ano conseguia adaptar em função de não ser o presencial, a gente conseguia participar, mas eu espero poder participar mais e espero poder também contribuir, né, com aquilo, um pouquinho que a gente sabe. Te agradeço. Ok, muito obrigado, então, foi um prazer. E fica aí essas reflexões para vocês pensarem nisso e também discutirem com a gente aqui, principalmente com a Juliana, deixando os comentários aqui embaixo, que deve estar aparecendo. O vídeo provavelmente deve estar aqui embaixo, espaço para os comentários. E a gente segue com a programação do evento, com outros vídeos também, outras pessoas convidadas. E vamos ver se rola mais conversa entre eu e a Juliana também no decorrer do ano. Obrigado, um beijo, um abraço. Tchau, tchau.